Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Nesse vídeo estaremos meditando sobre o perdão. Estaremos meditando sobre esse que é um importante ensinamento contido na oração do Pai Nosso, na oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus Cristo, você deve conhecer, você tem que conhecer e praticar o perdão. Se você segue a Cristo verdadeiramente, o perdão ele está presente na sua vida, irmão. Em Mateus capítulo 6, logo numa das primeiras palavras proferidas por Jesus, quando ele ensinava os seus discípulos a orar, uma das coisas que ele nos ensina a pedir ao Pai é a seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como. Existe uma relação aí. Assim como eu perdoar, eu serei perdoado. E ao finalizar a oração, no versículo 14 e 15 de Mateus 6, Jesus repete, ele fala novamente sobre o perdão, dizendo, porque ele diz assim, porque se nós perdoarmos aos homens as ofensas que eles cometem, também Deus perdoará as nossas. Porém, se nós não perdoarmos as ofensas que os homens cometem, Deus não perdoará as vossas. Irmãos, Jesus está falando aqui para discípulos, ele está falando aqui para a igreja. Ou seja, ele está falando para você que recebeu o perdão dos seus pecados pela fé salvadora em Jesus Cristo. Jesus está dizendo aqui que se você não perdoar, se eu não perdoar as ofensas que as pessoas cometem contra nós, também Deus não perdoará as nossas. Esse é um princípio do reino de Deus. É o princípio de ensinamento que também é contido em parábolas. Irmãos, é um princípio contido nas cartas dos apóstolos. E Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, ele deixa muito claro uma situação aqui nos últimos versículos, que se eu não perdoar, se você não perdoar as ofensas que cometeram contra você, que cometeram contra mim, nós não seremos perdoados. Acontece que nós pensamos, nós queremos dar sempre razão para nós queremos sempre nos justificar. Nós achamos que a nossa vida vai bem com Deus por ir à igreja, por ler a Bíblia, por estudar a palavra, por orar, por jejuar. Essas coisas devem ser feitas. Você deve ir à igreja, você deve ler a palavra, você deve orar, você deve jejuar. Mas se não houver perdão, a comunhão com o Senhor será quebrada. Essa é uma verdade. É uma verdade que as Sagradas Escrituras nos trazem. Se eu não perdoar as ofensas que cometem contra mim, também Deus não me perdoará. E se Deus não me perdoar pelos meus pecados, houve uma quebra de comunhão. É um princípio do reino de Deus, que o perdoado ele vai liberar perdão. Se o Espírito Santo de Deus está realmente habitando no seu coração, você vai liberar perdão. Ah, mas tal pessoa fez isso, fez aquilo. Nós queremos sempre estar nos justificando, sempre achar que temos a razão. Deus tinha total razão para não perdoar os meus pecados. Total razão para me condenar. Mas o que ele fez? Ele, com amor, movido de íntima compaixão, ele me perdoou. Ele perdoou você. Ele te perdoou, ele me perdoou. E ele espera, sim, que nós venhamos a perdoar o nosso próximo. E o que será a ofensa do nosso próximo comparada aos nossos pecados? Comparada à ofensa com que ofendemos a Deus? Muitas vezes nós olhamos o que o outro fez, apontamos o dedo para o outro, não aceitamos que façam tal coisa contra nós, mas quantas e quantas vezes nós ferimos o coração de Deus e Ele permanece nos amando. E por isso, irmãos, Ele deseja que eu e você venhamos a liberar perdão. E a falta de perdão, ela bloqueia, sim, a nossa comunhão com Deus. Deus não se agrada daquela pessoa que guarda rancor, que não está pronta a perdoar. Deus, porque Ele é um Deus justo, Deus é um Deus que se ira todos os dias. Deus observa as atitudes dos homens. Lembra a parábola do credor incompassivo? Ele foi perdoado numa dívida enorme com o rei, mas não perdoou o seu conservo.
O que o rei fez? Expulsou aquele servo do seu reino. Então é muito sério a maneira com que Deus olha, se nós liberamos ou não o perdão. Principalmente quando nós olhamos as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que percebem que nós guardamos rancor, nós podemos estar machucando essas pessoas, trazendo um dano para essas pessoas, dentro da nossa família, dentro do casamento. Se você guardar mágoa, guardar rancor, você vai começar a contaminar aqueles que estão próximos de você. Pelas suas ações, pelas coisas tóxicas que você vai passar a falar, a maneira que você vai passar a agir, sempre na defensiva, sempre se lembrando de coisas que ficaram para trás, que ficaram no passado, ou pelo menos que deveriam ficar. Essas coisas vão adoecer as pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente vão adoecer e matar você. Elas vão roubar a sua alegria. Jesus ele fala sobre isso. Eu não estou inventando essa situação. Jesus fala para se tomar cuidado com a raiz de amargura, né, que entrando no coração contamina muitos. A pessoa amargurada, ela contamina. Ela joga todo mundo para baixo. Ela entristece o ambiente onde ela está. E principalmente ela morre. Ela está morta. Ela não tem mais aquela alegria para falar das coisas de Deus. Ou se ela fala, ela não fala com unção, porque o Espírito Santo não está nessa. É porque a pessoa foi contaminada. Deus deseja, sim, que essa pessoa que está nessa situação abra o coração para que Ele venha limpar, para que Ele venha retirar toda a raiz de amargura. Não queira viver assim. A mágoa, a falta de perdão, ela é um veneno, é um mal que contamina, que corrói. E começa contaminando você e vai se espalhando para aqueles que estão ao seu redor. Então, em nome de Jesus, libere perdão. Perdoe as pessoas. Se você está próximo delas, diga que você perdoa, dê um sorriso, dê um abraço. Esqueça as coisas que ficaram para trás. Às vezes você disse com a sua boca, eu perdoo, mas as suas atitudes estão mostrando o contrário. Perdoe verdadeiramente. Ah, mas eu continuo sofrendo. Peça a Deus para tirar esse sofrimento. O perdão é uma escolha. Não espere para perdoar quando você parar de sofrer. Escolha perdoar hoje, escolha perdoar agora. E lança em oração diante de Deus essa situação. Coloca diante de Deus e Deus vai cuidar do seu coração. Deus vai tratar do seu coração. Cuidado para que a falta de perdão não faça você parar na caminhada. Várias pessoas sofrem por uma atitude, até com razão, até realmente as pessoas elas sofrem porque as pessoas realmente erraram contra elas. Mas às vezes quem errou já superou, já esqueceu. E a pessoa que foi ofendida, ela guarda na mente e no coração o dia, a hora, o local, o que foi dito, até às vezes a roupa que o outro estava vestindo. E o coração dela fica fechado, fica duro, essa pessoa sofre. Larga esse sofrimento, caminha com Jesus, escolha amar, escolha perdoar e viva também o perdão de Deus que está oferecido em Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados, de tudo aquilo que você tem feito que desagrada a Deus e clamar a Jesus Cristo, a Bíblia fala que o arrependimento, sem arrependimento não há perdão. Nós temos esse princípio na Bíblia. E também fala que Cristo é poderoso para perdoar os pecados. Ele é o Filho de Deus. Então arrependa-se e clama àquele que tem toda a autoridade para perdoar suas ofensas, que é o Senhor Jesus Cristo. E perdoe seu próximo, que às vezes sim errou, às vezes sim fez coisas que não deveria, mas é uma pessoa suscetível a acertos e erros, assim como você. Então escolha perdoar, escolha amar. Agora, se a pessoa prefere continuar te ofendendo, ame-a. Entrega essa situação para Deus. Mas não alimente ódio, não alimente rancor. Ame e clame por essa pessoa a Deus. Lembre-se, este é um ensinamento de Jesus Cristo que nos gera a vida. Se nós perdoarmos aos homens, seremos perdoados. Isso é para aquele que está caminhando com o Filho de Deus. É um princípio que tem que ter na vida daquele que tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus no seu coração, você tem
o perdão e o amor de Deus. Que Deus venha abençoar a todos. Perdoe, perdoai-vos uns aos outros, né? Queira o bem do seu próximo, ore para que Deus o abençoe e caminha na fé, caminha livre, não fica preso em raiz de amargura, não fica preso nesse tipo de sentimento, que é um veneno para a sua alma, é um veneno para a sua vida. Amém? Que Deus venha abençoar a todos. Um abraço e até os próximos vídeos, em nome de Jesus.